Neste vídeo vamos nos focar no estudo da trigonometria. A trigonometria é a área da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e ângulos dos triângulos. Quando estamos perante um triângulo, sabemos que este tem três lados, que eu vou designar de A, B e C, e sabemos que ele tem três ângulos internos, que eu designo aqui por alfa, beta e θ. Quando estamos perante o caso particular de um triângulo retângulo, ou seja, que um dos lados tem 90 graus, é possível definir funções trigonométricas que relacionam os lados do triângulo. Uma dessas relações é o seno. Temos a função seno de um ângulo, por exemplo, o ângulo alfa. E o que é que nos diz a função seno? Ela relaciona o lado oposto, o cateto oposto, com a hipotenusa. Em relação ao ângulo alfa, o meu lado oposto é o B e a minha hipotenusa é o C. Por outro lado, temos outra função, que é a função cosseno. Se for em relação ao meu ângulo alfa, relaciona o lado adjacente à hipotenusa. O lado adjacente de alfa é o lado A e a hipotenusa o lado C. E por fim temos a tangente de alfa, que relaciona o lado oposto, o lado adjacente, que é o meu lado B sobre o lado A. Efetuando um pequeno exercício. Tenho aqui um lado alfa e sei que o lado C tem o valor de 15 unidades e o lado A 9. Como é que eu calculo o cosseno? O cosseno de alfa é dado pelo lado adjacente a dividir pela hipotenusa. O lado adjacente é 9, enquanto que a hipotenusa tem o valor 15. Tenho aqui o valor para o meu cosseno de alfa. Para eu ter o seno de alfa, o que eu preciso? Preciso de ter o lado B, que de momento eu não sei. Mas como eu sei que isto é um triângulo retângulo, eu sei que o seno de alfa vai ser igual a B sobre 15. Como eu tenho um triângulo retângulo, eu sei que o valor da hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais B ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é 15 ao quadrado, 9 ao quadrado é 81 e o B é a nossa incógnita. B será igual a 15 ao quadrado, que é 225, menos 81, o que dá 144. Logo, o meu B será igual a raiz de 144, o que dá um valor de 12. Eu sei agora que o meu B terá um valor igual a 12. A partir deste valor 12, eu já sei calcular o valor do meu seno de alfa, dado que o seno de alfa é o cateto oposto, que são 12, a dividir por 15. Finalmente, a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Neste caso será igual a B a dividir por A, que corresponde a 12 sobre 9, que simplificado dá 4 terços. Podemos ainda simplificar aqui estas frações. 9 sobre 15 corresponde a 3 sobre 5 e 12 sobre 15 corresponde a 4 quintos. Temos agora simplificados todos os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Falando agora de ângulos complementares num triângulo. Quando temos o triângulo retângulo,
sabemos que este ângulo é de 90 graus. E temos outros dois ângulos que eu vou designar de alfa e de beta. E eu sei que alfa mais beta mais 90 graus é igual a 180. A soma de todos os ângulos internos do triângulo, que são 3, é igual a 180. Eu sei, por outro lado, e dando aqui valores, que o seno de alfa é igual a 4 sobre 5, cateto oposto sobre a hipotenusa. E sei que o cosseno de beta é igual ao cateto adjacente, falando agora deste ângulo, o cateto adjacente, que é este 4, a dividir pela hipotenusa. É também 4 quintos. Estas duas funções têm o mesmo valor. Então eu posso dizer que seno de alfa é igual a cosseno de beta. E por outro lado, sei que beta é igual a 180 menos 90 menos alfa, o que corresponde a 90 menos alfa. Substituindo aqui na expressão, cosseno de beta é igual a cosseno de 90 menos alfa. Eu posso estabelecer esta relação. Seno de alfa igual a cosseno de 90 graus menos alfa. Falando agora das relações trigonométricas do mesmo ângulo. Tenho novamente aqui um triângulo, onde tenho a minha hipotenusa, que eu designo de A, C, o outro lado e o outro lado B. E tenho aqui o meu ângulo beta. Eu vou agora desenvolver a seguinte fórmula. Seno de beta ao quadrado mais cosseno de beta ao quadrado. Eu sei que o seno de beta é igual a C sobre A ao quadrado. E o cosseno de beta é igual a B sobre A tudo ao quadrado. Desenvolvendo C ao quadrado mais B ao quadrado sobre A ao quadrado. Eu sei pelo teorema de Pitágoras que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Esta expressão que eu tenho aqui em cima. Então eu sei que esta expressão será igual a ao quadrado sobre A ao quadrado, que corresponde a 1. Esta é a fórmula fundamental da trigonometria. Seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado é igual a 1. Pegando agora num exemplo anterior, onde eu tinha um lado com o valor 9, outro lado com o valor 15 e outro 12. O cosseno de alfa é igual a 9 sobre 15, lado adjacente sobre a hipotenusa, que corresponde a 3 quintos. O seno de alfa é igual a 12 sobre 15, simplificado, dá 4 quintos. Através do valor de cada um dos lados, eu consegui chegar a cada uma destas expressões, cosseno de alfa e seno de alfa. Mas agora vou aplicar a fórmula fundamental da trigonometria, para a gente conseguir ver que conseguimos ir dar aos mesmos resultados. Partindo do valor do cosseno, eu sei que é 3 quintos. 3 quintos ao quadrado mais o seno de alfa ao quadrado é igual a 1. 3 quintos ao quadrado corresponde a 9 sobre 25 mais seno de alfa ao quadrado.
que é igual a 1. Seno de alfa ao quadrado é igual a 1 menos 9 sobre 25, que corresponde a 25 sobre 25 menos 9 sobre 25, que é igual a 16 sobre 25. Agora basta extrair a raiz quadrada. Sei que o seno de alfa é igual à raiz quadrada de 16 sobre 25, que corresponde à raiz quadrada de 16, que é 4, sobre a raiz quadrada de 25, que é 5, que dá os 4 quintos que já tínhamos obtido inicialmente. Vamos agora fazer mais um exercício. A tangente de alfa é igual a 5 sobre 12. A tangente de alfa, por outro lado, sabemos que é igual ao lado oposto sobre o lado adjacente. Então, se tivermos aqui um triângulo, se eu tiver aqui o meu ângulo alfa, este lado corresponde a 5 e este lado, que é o adjacente, corresponde a 12. Utilizando o teorema de Pitágoras agora para calcular o lado A. A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que corresponde a 25 mais 144, que dá um valor de 169. O A será dado pela raiz quadrada de 169, que corresponde a 13. Então agora já posso calcular o seno e o cosseno. O seno de alfa será igual ao lado oposto sobre a hipotenusa, que corresponde a 5 sobre 13. E o cosseno será dado pelo lado adjacente sobre o valor da hipotenusa, que corresponde a 12 sobre 13. Vamos falar agora das razões trigonométricas para diferentes ângulos 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Começando pelo seno. A gente sabe que o seno é dado pelo lado oposto sobre a hipotenusa. Quando estamos perto de um ângulo de 0 graus, o que é que vai acontecer? Tendo aqui o ângulo alfa, o lado oposto vai tender para 0. Cada vez mais, à medida que o ângulo vai diminuindo, este lado oposto vai sendo cada vez mais pequeno, até chegar ao valor 0, razão pela qual o seno de 0 vai ser igual a 0, porque este valor do oposto, do lado oposto, vai tender para 0. À medida que vamos abrindo o ângulo, o alfa vai aumentar, o lado oposto também aumenta e vamos chegar a uma situação onde estamos muito perto dos 90 graus, onde a hipotenusa e o ângulo oposto vão ter valores muito próximos. Logo, a divisão de dois valores muito próximos vai tender para 1, razão pela qual aqui temos o valor 1. Relativamente ao cosseno, vai ter o comportamento inverso. Quando estamos a falar de um ângulo de 0 graus, o cosseno toma o valor 1 e 90 graus vai tomar o valor 0. Estes são os valores intermédios, vão ser sempre crescentes no seno e decrescentes no cosseno. A tangente, como é que é calculada? Acaba por ser o quociente destes valores. 0 a dividir por 1 dá 0. Este 1 meio a dividir por raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3 sobre 3. Para 45 graus, raiz de 2 sobre 2 a dividir por raiz de 2 sobre 2 é o mesmo número, dá 1. 60, raiz de 3 sobre 2 a dividir por 1 meio dá raiz de 3. E para o caso de 90 graus não temos tangente, porque a divisão de 1 por 0 é impossível, dado que temos no denominador o valor 0.
Vamos agora efetuar um exercício pegando na tabela das razões trigonométricas para os diferentes ângulos. Tenho aqui raiz de 3 vezes seno de 60, mais raiz de 2 vezes cosseno de 45, menos 2 vezes raiz de 3, tangente de 30, tudo ao quadrado. Desenvolvendo e pegando nos valores da tabela. Temos raiz de 3, seno de 60 é dado por raiz de 3 a dividir por 2, mais raiz de 2 cosseno de 45 corresponde a raiz de 2 sobre 2, menos 2 vezes raiz de 3, tangente de 30 será igual a raiz de 3 sobre 3. Desenvolvendo raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, temos 3 meios, mais raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, 2 sobre 2, menos 2, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, 3 sobre 3 ao quadrado. 3 meios mais 2 meios fica 5 meios, menos 2 vezes 1 ao quadrado, que corresponde a 5 meios menos 2 ao quadrado, que é igual a 5 meios menos 4. Igualando denominadores, fico com 5 meios menos 8 meios, que é igual a menos 3 sobre 2. Falando agora de funções trigonométricas inversas. Até agora a gente vimos a relação entre os diversos lados do triângulo. Seno, cosseno, tangente. As funções trigonométricas inversas vão permitir, através dessa relação entre lados, calcular qual é o ângulo correspondente. Eu tenho a função arcosseno, que eu represento por seno menos 1, de x. Tenho a função cosseno, arco-cosseno, e tenho a função arco-tangente. Pegando neste triângulo, eu sei que o seno de alfa é igual a 3 sobre 5. O cosseno de alfa é igual a 4 sobre 5. E a tangente de alfa é igual ao lado oposto sobre o adjacente, que é igual a 3 sobre 4. Quando eu pego na função arcosseno, este x corresponde à relação entre os dois lados. Portanto, será arcosseno de 3/5. E o que é que isto me vai dar? Vai-me dizer qual é o ângulo quando existe uma relação em que eu tenha um lado oposto com o número 3 e a hipotenusa com o valor 5. Efetuando na calculadora, vou obter um ângulo de 36,87 graus. Se eu pegar agora no arco cosseno, o meu x já será 4 sobre 5. E como é óbvio, terei de obter o mesmo valor. Se vocês forem à calculadora e fizerem os cálculos, vão obter também 36,87, que é o nosso valor de alfa. O mesmo se passa com a tangente, o arco tangente, que é o arco tangente de 3 sobre 4, que nos irá dar também um ângulo de 36,87. Neste vídeo vamos nos focar na resolução de exercícios sobre noções básicas de trigonometria. Neste primeiro exercício tenho um triângulo onde disponho dos seguintes dados. A hipotenusa tem um valor de 20, tenho aqui um ângulo alfa e o meu cateto oposto, que eu designo de B, tem o valor de 15. E eu quero saber qual é o valor do ângulo alfa
e quer saber, por outro lado, qual é o valor do cateto adjacente, que eu designo aqui como A. Primeiro de tudo, para chegar ao valor de alfa, como eu tenho o valor do cateto oposto e da hipotenusa, qual é que é a função trigonométrica que me relaciona estes dois lados? É o seno. Então eu sei que o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que corresponde a 15 a dividir por 20. Simplificando, seno de alfa é igual a 3 quartos, dividindo 15 por 5 e 20 por 5. Obtenho o valor de 3 quartos. Agora, como é que eu vou saber o valor do alfa? Vou utilizar a função inversa, o arco seno. Alfa é igual ao arco seno deste quociente de 3 quartos. Efetuando na calculadora, vamos obter um valor de 48,6 graus para o ângulo alfa. Agora, o que é que me falta neste problema? Quero saber o valor de A. Eu tenho duas maneiras de obter. Quais é que são as funções trigonométricas que relacionam o cateto adjacente com o outro lado do triângulo? Por um lado tenho o cosseno. Sei que o cosseno de alfa é o cateto adjacente, que corresponde a A dividir pela hipotenusa, que corresponde a 20. Como já tenho a hipotenusa e tenho o valor de alfa, A é igual a 20 vezes o cosseno de alfa, que é o cosseno de 48,6, o que corresponde a um valor de 13,22. Agora, qual é que é a outra função que eu posso utilizar para saber o valor de A? Se eu utilizar a tangente de alfa relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente, que é o nosso A. Então, tangente de alfa é igual a B sobre A. Então, o A é igual a B sobre a tangente de alfa. O B tem o valor de 15. Tangente de alfa é a tangente do nosso ângulo 48,6. Isto irá dar um valor semelhante, 13,22. Portanto, utilizando uma função ou outra, vamos obter um valor de A de 13,22. Passando para o próximo problema, tenho novamente um triângulo, um ângulo alfa. Desta vez tenho o valor do cateto adjacente. Tem um valor de 5 e a hipotenusa tem um valor de 7. E desta vez eu não sei o cateto oposto, que eu designo por B. Qual é que é a função mais indicada para calcularmos o valor de alfa? A gente quer novamente saber o valor de alfa e agora o lado desconhecido é o lado B. Que função é que relaciona o cateto adjacente e a hipotenusa? É o cosseno de alfa. Cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, que corresponde a 5, a dividir pelo valor da hipotenusa, que corresponde a 5 sétimos, dá um valor de 0,714. Agora, para chegarmos ao valor de alfa, utilizamos a função inversa do cosseno, que é o arco cosseno de 0,714 e dá-nos um ângulo de 44,43 graus. Já temos o valor do alfa, 44,43 graus. Agora, para saber
o nosso valor B. Do lado B, temos que utilizar funções que nos relacionem dois lados do triângulo e um desses lados seja o lado B. Que funções é que são essas? A primeira é o seno. O seno de alfa é o cateto oposto, que corresponde a B, a dividir pelo valor da hipotenusa. Logo B é igual a 7 vezes seno do ângulo alfa, que é 44,43, dá-nos um valor de 4,9. Por outro lado, sabemos que a tangente de alfa relaciona o cateto oposto, que é novamente B, com o cateto adjacente, que corresponde ao valor de A, 5. Então, o B é igual a 5 vezes tangente do ângulo alfa, 44,43, e dá os mesmos 4,9 que deu anteriormente. Temos agora o nosso valor de B, 4,9. Passando agora para um terceiro exercício. Eu tenho este ângulo de 45 graus, neste triângulo, e depois neste segundo triângulo tenho um ângulo de 60 graus. Eu vou designar este lado oposto como X e este lado como Y. Ainda tenho aqui um lado, uma parte do triângulo, que tem o valor de 50, ou seja, este lado de baixo será a soma de 50 mais Y. Eu quero saber qual é que são os valores de X e os valores de Y. Como é que eu vou poder relacionar X com Y? Portanto, cateto oposto com cateto adjacente, através da tangente do ângulo. Tangente do ângulo, que eu vou designar aqui, por exemplo, de alfa. Tangente de alfa é o cateto oposto, que corresponde a X a dividir pelo cateto adjacente, que é 50 mais Y. 50 mais Y. Isto para o ângulo de 45 graus. Este ângulo de 60 eu vou designar de θ. Por outro lado, como é que eu relaciono este X e este Y deste segundo triângulo? Também pela tangente, porque é o cateto oposto e o cateto adjacente novamente. Então, a tangente do ângulo θ, que tem 60 graus, é novamente o cateto oposto, que corresponde a X, mas desta vez o cateto adjacente é apenas este espaço entre estes dois pontos, o Y. Vou agora desenvolver estas duas expressões. Alfa tem um valor de 45 graus, θ tem um valor de 60. Tangente de 45 graus corresponde a 1. Então, 1 é igual a X sobre 50 mais Y. Tangente de 60 graus é a raiz de 3. Raiz de 3 é igual a X a dividir por Y. Vou agora ter que resolver este sistema de duas equações a duas incógnitas para chegar aos valores de X e de Y. Através desta expressão, eu sei que X é igual a raiz de 3 vezes Y. Pela primeira equação, X é igual a 50 mais Y. Então, substituindo neste X o valor
de x que obtivemos pela segunda equação, vamos ficar com raiz de 3y é igual a 50 mais y. Este raiz de 3 corresponde a 1,73, então eu fico com 1,73y menos y é igual a 50. 1,73y menos y é 0,73y é igual a 50. A partir daqui eu vou obter um valor de y igual a 50 a dividir por 0,73, que dá um valor de 68,5. Tenho aqui o meu valor de y. Como já tenho o valor de y, agora vou substituir nesta expressão e fico com o valor de x. X será igual a 50 mais y, portanto 50 mais 68,5. Então x tem o valor de 118,5. Já tenho aqui os dois valores que eu quero, x e y. Neste quarto exercício tenho a seguinte expressão: 4 seno ao quadrado de alfa menos 1 é igual a 0. E tenho a nota de que se trata de um ângulo agudo. O que é que eu quero saber? Quero saber o valor de alfa para este ângulo agudo. Desenvolvendo esta expressão, 4 seno ao quadrado de alfa é igual a 1 seno ao quadrado de alfa é igual a 1 quarto. Para eu passar agora de seno ao quadrado de alfa para seno, vou ter que utilizar a raiz quadrada. Seno de alfa é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 quarto. Agora vai ser importante a dica que eu dei de início, se trata de um ângulo agudo. Como é um ângulo agudo, este tem que ser maior que 0 e tem que ser menor que 90 graus. Para estes valores, o seno é sempre positivo. É este caso que eu tenho aqui. Tem sempre valores positivos entre 0 e 1. Portanto, na resolução deste exercício, vai ser importante o valor positivo. O valor negativo não nos vai interessar. Então, seno de alfa é igual a raiz de 1 quarto, que é igual a 1 a dividir por raiz de 4, o que dá o valor de 1 meio. Seno de alfa é igual a 1 meio. Pela tabela, podemos ver que para um valor de 1 meio de seno de alfa, temos um ângulo correspondente de 30 graus. Será a resposta para este problema. Alfa tem um valor de 30 graus. No próximo exercício temos seno de alfa igual a raiz de 5 a dividir por 3. Eu quero saber qual é que será o cosseno de alfa. Como é que eu vou passar de seno para cosseno? Existe a fórmula fundamental da trigonometria que nos relaciona essas duas funções. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. É esta a fórmula fundamental da trigonometria e é esta fórmula que vamos utilizar para resolver este exercício. Como eu já sei o valor de seno de alfa, fico como única variável o cosseno de alfa. Então vamos desenvolver esta expressão. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, raiz de 5 sobre 3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa
é igual a 1. Então, vamos ficar com raiz de 5 ao quadrado corresponde a 5. E 3 ao quadrado corresponde a 9. 5 sobre 9 mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Agora vamos isolar o cosseno ao quadrado de alfa. O cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 5 nonos, corresponde, igualando denominadores, a 9 menos 5 sobre 9, o que dá um valor de 4 nonos. Portanto, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 4 nonos. Agora vamos utilizar a raiz quadrada. Cosseno de alfa é a raiz de 4 a dividir por raiz de 9, o que dá um valor de 2 terços. Temos aqui o valor da nossa solução. Cosseno de alfa é igual a 2 a dividir por 3. Neste vídeo vamos resolver alguns exercícios relacionados com derivadas de funções trigonométricas. Para a resolução dos próximos exercícios, vamos ter como suporte estas 3 regras de derivação. A derivada do seno, a derivada do cosseno e a derivada da tangente. Vamos começar por uma primeira função f de x, que é designada pela expressão seno de 3x menos π. Pegando na regra de derivada para o seno, que é esta primeira, ou a derivada do meu f de x, será dada pela derivada da expressão u, que é esta expressão 3x menos π. Portanto, será a derivada de 3x menos π, vezes o cosseno dessa mesma expressão 3x menos π. Primeiro de tudo vamos calcular a derivada de 3x menos π. A derivada de 3x é 3 e a derivada de π é 0. Portanto, isto é 3 menos 0, que corresponde a 3. Vezes o cosseno de 3x menos π. Então será este o nosso resultado final. 3 cosseno de 3x menos π. É a derivada da nossa primeira função f de x. Vamos agora passar a uma função onde será aplicada a derivada da tangente, esta terceira regra. Então temos aqui um f de x que é igual a x mais tangente de 2x. Como isto se trata de uma soma, então isto não é mais do que a derivada do primeiro termo mais a derivada do segundo termo, que é a tangente de 2x. A derivada de x é 1 e a derivada da tangente é dada pelo quociente da derivada da expressão u, que é a derivada de 2x, a dividir pelo cosseno ao quadrado da expressão u, os mesmos 2x. Então isto não será mais do que 1 mais a derivada de 2x, que é 2, a dividir pelo cosseno ao quadrado de 2x. É este o meu resultado final. Tenho agora um terceiro caso onde f de x é definida pelo cosseno ao quadrado de x, e esta expressão não é mais do que termos cosseno de x ao quadrado. Então podemos dizer que a derivada de f de x é a derivada do cosseno de x ao quadrado. Isto é a derivada de uma potência, em que a base é o cosseno de x e o expoente é o 2. Então, e qual é que é a regra da potência?
é o valor do expoente, que é o 2, multiplicado pelo valor da base, que é o cosseno de x, e agora tiramos uma unidade ao valor do expoente, 2 menos 1 dá 1, e agora teremos que multiplicar pela derivada desta expressão que se encontra aqui, que é a derivada do cosseno de x. Então, com o que é que vamos ficar? 2 vezes cosseno de x, expoente 1, vezes a derivada de cosseno de x. O cosseno de x é dado por menos u menos a derivada de u é o x, portanto fica menos 1 vezes seno de u, que é o x. Então isto não será mais do que o menos 1 multiplicado pelo menos 2 fica menos 2 cosseno de x vezes seno de x. E tenho aqui o valor final da minha derivada. Vou para esta nova função aplicar a derivada do seno, porque tenho um f de x igual a seno de x ao quadrado mais 2. Este x ao quadrado mais 2 vai ser o meu u. Então a derivada de f de x é dada pela derivada de u, que é a derivada de x ao quadrado mais 2, vezes o cosseno dessa mesma expressão, x ao quadrado mais 2. A derivada de x ao quadrado mais 2 é a derivada de x ao quadrado, que é 2x, e a derivada de 2, que é 0, portanto fico com uma expressão que é 2x, multiplicada por cosseno de x ao quadrado mais 2. E é esta a minha expressão final. Passando agora para a função f de x igual a cosseno de raiz de x. A derivada de f de x é dada pela derivada desta expressão, cosseno de raiz de x. Isto será igual a menos a derivada da minha expressão u, que é a derivada de raiz de x, vezes o seno de raiz de x. Vamos agora calcular a derivada de raiz de x, e a derivada de raiz de x não é mais do que a derivada de uma potência, que é x expoente 1 meio. São expressões semelhantes. Raiz de x ou x expoente 1 meio são expressões que são iguais. Se eu transformar então isto numa potência, vou calcular a derivada de uma potência, que não é mais do que o expoente multiplicado pela base, e agora vou retirar uma unidade ao expoente, 1 meio menos 1, vezes a derivada de x, também é 1. Isto é igual a 1 meio de x, 1 meio menos u é menos 1 meio. Isto é igual a 1 a dividir por 2 x expoente 1 meio. Ainda podemos transformar isto em 1 a dividir por 2. Este x expoente 1 meio não é mais do que raiz de x. Portanto, esta é a minha expressão da derivada de raiz de x. Se eu substituir isto na derivada de f de x, então eu fico com menos, e agora fico com aquela expressão, 1 a dividir por 2 raiz de x, vezes seno de raiz de x. E será esta a minha expressão final.
Tenho agora um f de x que é igual a 2 vezes cosseno de 3x. A derivada de f de x é a derivada desta expressão inicial. Como temos aqui uma constante, esta vai permanecer no início da expressão e calculamos apenas a derivada do cosseno. Portanto, f' de x é igual a 2 vezes a derivada do cosseno de 3x. Isto será igual a 2 e a derivada de cosseno de 3x é dada por menos a derivada da expressão u, que é a derivada de 3x, vezes o seno de 3x. Então vamos ficar com 2 vezes menos 1 fica menos 2. A derivada de 3x é 3. Depois ficamos com seno de 3x. A expressão final irá ficar com menos 6 seno de 3x. Para finalizar, tenho aqui a função f de x igual a cosseno de 2x vezes tangente de 3x. F' de x, que corresponde à derivada de f de x, é dada pela derivada desta expressão. Isto trata-se de um produto, uma multiplicação de cosseno por tangente. Então vamos aplicar a regra da multiplicação. A derivada da multiplicação diz-nos que, quando temos uma multiplicação de u vezes v, então a derivada desta multiplicação é dada pela derivada de u vezes v mais u vezes a derivada de v. E é esta fórmula que vamos aqui aplicar. Então o f' de x é dado pela derivada de cosseno de 2x vezes tangente de 3x mais o cosseno de 2x vezes a derivada da tangente de 3x. Vou agora desenvolver esta expressão. A derivada do cosseno de 2x é dada por menos a derivada de 2x, que é 2, vezes o seno de 2x. Portanto, já tenho esta primeira parte feita e agora vou multiplicar por tangente de 3x mais cosseno de 2x vezes a derivada da tangente de 3x, que não é mais do que u', a derivada do u, que é a derivada de 3x, que é 3, a dividir por cosseno ao quadrado de 3x. Já não há muito a simplificar na expressão, vou apenas passar o cosseno de 2x a multiplicar por 3. 2 seno de 2x vezes tangente de 3x mais 3 cosseno de 2x a dividir por cosseno ao quadrado de 3x. E tenho aqui a minha expressão final. Neste vídeo vamos nos focar na resolução de equações trigonométricas. Quando estamos perante uma equação, o objetivo é sempre descobrir o valor de x que torna a expressão algébrica verdadeira. Isso acontece tanto em equações ditas normais, que não têm funções trigonométricas, bem como nas funções trigonométricas, que é este caso que eu estou a apresentar, em que eu tenho aqui uma equação 2 vezes seno de x menos 1 igual a 0. Vamos ter de calcular o valor de x que torna esta equação verdadeira. A única grande diferença em relação
às equações tradicionais é que o valor de x, como está dentro de uma função seno, uma função trigonométrica, este valor de x será dado por um ângulo em radianos. Então, primeiro de tudo, vamos, tal como acontece nas outras equações, isolar o termo x para depois sabermos o valor correspondente. Eu tenho aqui 2 vezes seno de x menos 1 igual a 0. Se eu passar o menos 1 para o lado direito da equação, vou ficar com 2 seno de x é igual a 1. Agora, como tenho aqui uma multiplicação, 2 vezes seno de x, vou passar o 2 para o segundo membro da equação a dividir. Então, fico com seno de x é igual a 1 meio. É esta a expressão que eu tenho. A partir daqui, eu vou ter que saber o valor de x para o qual o seno tem o valor de 1 meio. E para isso vamos recorrer aqui ao círculo trigonométrico. O que é que eu tenho aqui no círculo trigonométrico? O seno é representado no eixo vertical. O cosseno é representado no eixo horizontal. E tanto um como o outro variam entre menos 1 e 1. Então o seno de x é igual a 1 meio. Onde é que isso vai ser sensivelmente? Tenho aqui o seno. Aqui tenho o valor 0. 1 meio será aqui, neste local. Se eu projetar este ponto sobre a circunferência, vou obter aqui este ângulo. Este ângulo não é mais do que 30 graus. É isso que vocês podem ver também aqui na nossa tabela, onde eu tenho aqui 30 graus. O seno de 30 graus corresponde ao valor de 1 meio. Só que nós queremos estes valores em graus em radianos. Então o que é que vamos fazer? Sabemos que π radianos corresponde a 180. Se eu tenho aqui 90 graus é metade de 180, então isto corresponde em radianos a π a dividir por 2. 45 graus é 1/4 de 180, é π a dividir por 4. 60 graus é 1/3 de 180, π a dividir por 3. 30 graus é 180 a dividir por 6, então isto corresponde a π a dividir por 6, e aqui será 0. Então já temos aqui em radianos. Aqui temos graus, que eu vou representar por G, e aqui temos radianos, que eu represento por R. Agora já temos o nosso ângulo, que corresponde, falando em radianos, π a dividir por 6, mas existe aqui outro ângulo para o qual o seno também dá 1 meio, que é este ângulo projetado para a esquerda. Se projetarmos, também vai dar os mesmos 1 meio. Então temos aqui duas soluções. Qual é que é a solução, então, para o ângulo x? X é igual a este primeiro ângulo sobre o lado direito, que é 30 graus, que corresponde a π a dividir por 6 radianos. E depois, a este ângulo, vou adicionar todos os ângulos que derem mais 360 graus e que irão sempre parar aqui neste mesmo ponto. O que corresponde a mais 2 kπ, onde k assume os valores naturais, incluindo o 0. 0, 1,
2 e por aí em diante. Pronto, esta será a nossa primeira solução. Por exemplo, se aqui se o k assumir o valor 0, k igual a 0, então a solução será x igual a π dividido por 6, se k assumir o valor 1, x é igual a π a dividir por 6, com k igual a 1, fica 2 vezes 1 vezes π, mais 2π, corresponde a uma volta completa. π a dividir por 6 mais 2π. Depois temos os valores para k igual a 2 e por aí em diante, todos os valores inteiros. Pronto. Esta será a primeira solução. A segunda solução tem em conta este segundo ângulo. Que ângulo é que é este? Este ângulo não é mais do que, se pensarmos em 180, temos aqui o π, e este ângulo corresponde aos 180 graus menos 30, porque este ângulo é de 30. Então, se falarmos, por exemplo, em graus, estamos a falar de um ângulo de 180 menos 30, que é igual a 150 graus. Se pensarmos em radianos, são π radianos, corresponde a 180, menos 30, que é π a dividir por 6, que é este caso aqui. E quanto é que isto será? Se igualarmos os denominadores, ficamos com 6 sextos de π menos π a dividir por 6, o que corresponde a 6 menos 1, 5 sextos de π. Portanto, este ângulo corresponde a 5 sextos de π. Então, qual é que será a segunda solução para esta equação? É os valores de x igual a 5 sextos de π, mais novamente o 2 kπ. Temos aqui as duas soluções para esta equação. 2 seno de x menos 1 igual a 0. Temos agora 2 cosseno de x menos 1 igual a 0. À semelhança do que fizemos anteriormente, primeiro vamos isolar o x. Então, eu fico com 2 cosseno de x é igual a 1. Agora vou passar aqui o 2 a dividir e fico com cosseno de x é igual a 1 meio. Vamos ver para que ângulos é que o cosseno de x é igual a 1 meio. 1 meio projetado no eixo horizontal vai dar sensivelmente neste ponto. Então, vamos projetar este ponto na nossa circunferência e vamos obter aqui dois ângulos. Já temos aqui os nossos dois ângulos. Este ângulo corresponde a 60 graus. Podem ver também aqui na tabela. 60 graus. O cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Ou seja, o cosseno de π a dividir por 3 se estivermos a falar em radianos. Então temos aqui duas soluções, tal como acontecia no exemplo anterior. Para que o cosseno de x seja igual a 1 meio, o x tem que tomar o valor de 60 graus, que corresponde a π a dividir por 3 radianos. Agora, novamente, mais 2 kπ para dar uma volta completa, 360 graus. Esta será a nossa primeira solução. E agora a segunda solução é deste segundo ângulo, que vem aqui para baixo, que
como é que vamos calcular este ângulo? Se dermos uma volta completa, estamos a falar de 360 graus. Isto faz 360 graus e agora temos que retirar esta porção aqui aos 360, que são 60 graus. Então isto não é mais do que 360 menos 60. Se falarmos em radianos, 360 graus corresponde a 2π e 60 graus corresponde a π a dividir por 3. Vamos igualar os denominadores. Então vamos ficar aqui com o 3. Ficamos com 2 vezes 3 no numerador, que é 6. 6π a dividir por 3 menos π a dividir por 3. Isto dá 6π menos π dá 5. 5π a dividir por 3. Portanto, será este o nosso segundo ângulo. 5/3 de π. Então, a nossa segunda solução será x igual a 5/3 de π mais 2kπ. Temos aqui as nossas duas soluções para esta equação. Tenho agora o último exemplo com raiz de 3 vezes tangente de x mais 1 igual a 0. Tal como os dois exercícios anteriores, vamos primeiro isolar o x. Raiz quadrada de 3 vezes tangente de x é igual a menos 1. Tangente de x é igual a menos 1 a dividir por raiz de 3. Se eu multiplicar tanto em cima como em baixo por raiz de 3, vou ficar com menos raiz de 3 a dividir por 3. E é para este valor menos raiz de 3 a dividir por 3 que eu vou ter que calcular o ângulo correspondente. Como é que calculamos o valor da tangente? Vamos ter que colocar uma linha tangente aqui ao grau 0. E se vocês virem pela nossa tabela, a tangente de 30 graus corresponde a raiz de 3 a dividir por 3. Para aqui são os valores positivos e para aqui são os valores negativos da tangente. E aqui será o valor 0. Então, a tangente de 30 graus corresponde a raiz de 3 sobre 3, que é este valor aqui. Raiz de 3 a dividir por 3. Só que nós queremos menos raiz de 3 a dividir por 3. Então, em vez de ser os 30 graus acima do grau 0, será 30 graus abaixo dos 0 graus. Portanto, este ângulo será a nossa solução. E vamos ainda ter outro ângulo, que é este ângulo aqui, que eu estou a desenhar a verde, porque este ângulo também projetando nesta reta vertical também vai dar nos mesmos menos raiz de 3 a dividir por 3. Portanto, serão estes os dois nossos ângulos. Este a azul e este a verde. Então vamos ver quanto é que é este nosso primeiro ângulo a verde. Se pensarmos que vamos de 0 para 360, o primeiro ângulo que vamos encontrar é este ângulo a verde. Este ângulo a verde não é mais do que
π, que é 180, menos 30 graus, que corresponde a π a dividir por 6. Igualando denominadores, então eu fico com 6π menos π a dividir por 6. 6π menos π dá 5π a dividir por 6. Portanto, este ângulo a verde corresponde a 5/6 de π. A solução para o nosso problema será x igual a 5/6 de π, que é este primeiro ângulo, e depois destes 5/6 de π. Onde é que está a nossa segunda solução? É este segundo ângulo a azul. Quando eu passo do ângulo verde para o ângulo azul, eu ando apenas 180 graus. 180 graus corresponde a π. Então, em vez de ser mais 2kπ, será mais kπ. Porque as nossas soluções vão dar sempre de 180 graus em 180 graus. Ora, ângulo verde. Ora, ângulo azul. Ângulo verde. Ângulo azul. E assim sucessivamente. Portanto, a nossa solução será x igual a 5/6 de π mais kπ. Neste vídeo venho-vos propor dois desafios relacionados com limites notáveis trigonométricos. O primeiro exercício proposto é este: limite quando x tende para zero da expressão seno de 5x a dividir por 2x. Estes dois próximos exercícios vão ser resolvidos tendo em conta a seguinte regra. Limite quando x tende para zero de seno de x a dividir por x é igual a 1. Vamos basear-nos nesta regra para resolver este primeiro exercício, tal como o seguinte. Então, para chegarmos a um valor final deste primeiro limite, só temos que transformar esta expressão inicial numa expressão com este formato: seno de uma expressão x a dividir por x. A nossa expressão x para este primeiro exercício é o que está entre parênteses, portanto é o 5x. Então, para podermos aplicar este limite notável, apenas necessitamos de ter também 5x no denominador desta expressão. Então vamos fazer essa transformação. Este limite quando x tende para zero desta expressão inicial é igual ao limite quando x tende para zero de seno de 5x, e agora temos que ter 5x também em baixo. Se tivéssemos só esta expressão, já sabíamos que o limite desta expressão seno de 5x a dividir por 5x era igual a 1. Mas não é esta expressão que a gente temos inicialmente. Ainda falta-nos aqui o 2x. Então, para que esta expressão seja equivalente à que eu tenho aqui à frente, o que é que me falta? Falta-me multiplicar aqui por 5x, de modo a que estes dois valores se anulem na divisão e sejam igual a 1, e falta aqui dividir pelo 2x que se encontrava inicialmente no denominador. Agora sim, eu consigo dizer que estas duas expressões continuam a ser equivalentes, porque basta eliminarmos aqui o 5x e ficamos com a expressão inicial. Então, o que é igual a esta expressão que eu tenho aqui? Isto é igual ao limite quando x tende para zero
desta primeira expressão, que é seno de 5x a dividir por 5x vezes o limite quando x tende para zero desta segunda expressão, que é 5x a dividir por 2x. Agora já podemos resolver estes dois limites. Este primeiro limite está com o formato do limite notável, que eu tenho aqui sobre o lado direito, portanto será igual a 1. E este segundo limite é o limite quando x tende para zero de 5x a dividir por x. Isto não é mais do que podemos pegar apenas nos índices que multiplicam por x. Isto é igual a 5 meios. Então a nossa expressão final será igual a 1 vezes 5 meios, que é igual a 5 meios. É este o valor final deste primeiro limite. Tenho agora a segunda expressão, limite quando x tende para zero de seno de 3x a dividir por seno de 5x. O princípio de resolução é exatamente o mesmo quando fizemos o primeiro exercício. Vamos seguir por este limite notável. Então vamos ter que transformar esta expressão inicial numa ou mais expressões com este formato. Vamos primeiro concentrar-nos no valor do numerador, o seno de 3x. Isto é igual ao limite quando x tende para zero de seno de 3x. E agora, para termos uma expressão com este formato, eu vou ter que ter o 3x em baixo. Ainda estou só a focar-me na expressão do numerador, que é o 3x. Se eu tiver uma expressão com este formato, eu consigo aplicar diretamente este limite notável, que é igual a 1. Mas esta expressão inicial, seno de 3x, é diferente desta. Seno de 3x a dividir por 3x. Porque temos aqui a divisão por 3x. Então, para que seja semelhante, vamos ter que multiplicar apenas aqui por 3x. Se eu tiver esta expressão, seno de 3x a dividir por 3x vezes 3x, eu já tenho uma expressão semelhante ao que se encontra no numerador. Portanto, a parte do numerador já está resolvida. Agora falta-nos adicionar a parte do denominador. Esta expressão inicial eu também posso dizer que é igual ao limite quando x tende para zero, seno de 3x vezes 1 a dividir seno de 5x. Então, voltando aqui à expressão mais recente que eu já tenho, onde eu já desenvolvi o meu numerador, então eu vou agora colocar o denominador, que é esta segunda expressão, esta segunda parte da expressão inicial, 1 a dividir por seno de 5x. Então isto fica com 1 a dividir por seno de 5x. Então vamos novamente voltar ao nosso limite notável para que eu tenha aqui seno de 5x a dividir por 5x. Vou ter que colocar aqui o 5x. Já estou a ficar com uma expressão com este formato do limite notável, mas para que esta expressão seja equivalente ao do denominador, eu tenho que multiplicar por 5x. Ao dividir 5x por 5x, eu vou voltar à minha expressão inicial no denominador, que é seno de 5x.
Então já tenho estas duas expressões, numerador e denominador, com o formato de limites notáveis desta expressão trigonométrica. Seno de x a dividir por x é igual a 1, quando x tende para 0. Então, agora é só aplicar. Desenvolvendo, eu tenho limite quando x tende para 0, de seno de 3x a dividir por 3x. Já tenho aqui esta parte da expressão. E agora o que é que eu vou fazer? Vou juntar este 3x com este 5x e vou continuar aqui com a minha expressão vezes limite quando x tende para 0 de 3x a dividir por 5x. Portanto, o que é que me falta aqui? Eu já tenho a expressão inicial com o seno, que é esta, já tenho este 3x e já tenho este 5x. O que é que sobra? É apenas esta expressão aqui. Então vou colocar aqui vezes limite quando x tende para 0 de 1 a dividir por seno de 5x a dividir por 5x. Agora é só encontrar os valores de cada uma das expressões. Limite quando x tende para 0 de seno de 3x a dividir por 3x é igual a 1, aplicando o limite notável, vezes limite quando x tende para 0 de 3x a dividir por 5x é igual a 3 quintos, e limite quando x tende para 0 de 1 a dividir por seno de 5x a dividir por x, isto é igual a 1 a dividir por 1. Porque esta expressão de baixo vai tender para 1, seguindo o limite notável. Então, qual é que é o valor final desta expressão toda? Isto é igual a 1 vezes 3 quintos vezes 1, o que corresponde a 3 quintos. É o valor final do nosso limite.